Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Muitos utilizam versículos fora de contexto do Novo Testamento, e não só do Novo, como também do Antigo, para criar uma redoma de culto, uma redoma pagã. Você percebe que as pessoas elas veem a monogamia como os dois serão uma só carne, com aquela questão pagã, como se fosse uma questão de alma gêmea. Então os dois se unem e, bom, se você tem qualquer coisa além disso, se você segue a lei do Criador, então você está fragmentado, como se fosse uma questão de alma gêmea, onde dois corpos se unem e toda aquela questão pagã. E você percebe que é um culto, você percebe que é um culto da forma que eles distorcem o texto, colocando coisa que não existe no texto. Então eles colocam ali um entendimento pagão em cima de uma cultura hebraica, em cima de um versículo que inclusive é de Gênesis, que faz parte da Torá. E a Torá literalmente tem esse arquétipo não monogâmico, mas sim poligínico. Então não faz o menor sentido. Você percebe que é toda uma questão problemática e que sempre vai apontar para a natureza de idolatria que tem a monogamia. Você percebe que são muitas das vezes argumentos emocionais que sempre vão partir para essa questão de alma gêmea. E é aí que você percebe a natureza idólatra da monogamia impositiva. Você percebe que ela é rebeldia e que ela é arrogância pura, pois há um orgulho na monogamia. Há um orgulho na monogamia na questão em que pega toda a poliginia bíblica e coloca ela como se fosse uma barbárie. Ou seja, a monogamia é superior. Você coloca ela num culto, endeusa ela, colocando ela num pedestal. E você percebe em cada milímetro dela que é um culto que não é bíblico, mas extra-bíblico, alienígena ao relato bíblico, é que deve ser derrubado. Esse altar de Asherah, esse altar de Hera, que nós vamos falar aqui sobre a deusa Magna Mater, que é um ídolo pagão que está sendo adorado quando coloca-se a monogamia em um pedestal. Agora eu quero ajudar os senhores a fazer uma conexão, que eu vou utilizar aqui uns 4 ou 5 versículos para derrubar de vez esse equívoco teológico, esse absurdo teológico que fazem em cima da frase uma só carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ok? Essa expressão é utilizada em outras vezes na Bíblia, e não para falar entre um homem e uma mulher. Então, se você utiliza essa passagem como se fosse uma questão de alma gêmea, você teria que estar dizendo que a Bíblia está falando umas coisas aí que ela não diz. Então vamos lá. Labão, quando vai se referir a Jacó, ele diz assim: verdadeiramente és tu, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Da mesma forma que Adão diz para Eva: tu, varoa, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então a passagem vai dizer portanto, e portanto é uma conjunção que visa explicar a oração anterior. Então, portanto, está explicando o quê? Está explicando, portanto, por causa disso que eu disse anteriormente, ou seja, por ela ser, pela varoa, a mulher, ser osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Carne da carne de Adão, então por isso deveria o homem sair da casa de seus pais e se unir à sua mulher. Então, é basicamente isso. É portanto, por quê? Por causa da expressão osso dos meus ossos, carne da minha carne. E essa expressão, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que os dois agora são alma gêmea, que nem as pessoas imputam nessa passagem de forma mentirosa e pagã? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. E a gente prova isso com outros versículos que utilizam a mesma expressão. Labão vai falar para Jacó: verdadeiramente és tu a minha carne e os meus ossos. Tu é osso dos meus ossos. Tu é carne da minha carne, da mesma forma que Adão diz para Eva. E o que isso significa, Gabriel? Se não significa que eles são alma gêmea, então o que significa? Isso significa que eles têm um vínculo parental. Então, da mesma forma que Jacó agora está unido às suas mulheres, porque eles têm um vínculo parental, da mesma forma, Jacó tem um vínculo parental com Labão, sendo seu sogro e não sua alma gêmea. E nem mesmo com as suas mulheres, ele não é alma gêmea, ele não é alma gêmea de Raquel e nem de Lia. Isso é paganismo, isso é loucura teológica, isso é greco-romanismo. Não é a visão israelita da Bíblia, onde está escrito que Adão era alma gêmea de Eva. Não está escrito isso em lugar algum. Isso é loucura teológica. Agora,
Gabriel, é só nesse versículo que é utilizado? Não, também é utilizado em outros lugares da Bíblia, como por exemplo, quando o povo de Israel, as tribos de Israel, chegam a Davi e diz: verdadeiramente nós somos a tua carne, verdadeiramente somos os teus ossos. Então eles estão falando que eles são uma só carne com Davi, que eles são osso dos ossos de Davi. Ele está usando a mesma expressão que Adão utiliza com Eva. Varoa, portanto, é varoa, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Vamos lá. Quando Adão tiver filhos com Eva, que ele tem, a gente sabe nas escrituras, esses filhos são sangue do sangue de Adão, ossos dos ossos de Adão e de Eva também. Então, sangue do sangue de Eva, sangue do sangue de Adão, carne da carne de Adão, carne da carne de Eva. Ou seja, tem uma compatibilidade. O que esse versículo está dizendo é o quê? O homem sairá de sua casa e se juntará à sua mulher. Por quê? Porque a mulher é compatível com o homem, foi feita da carne do homem. Portanto, há uma compatibilidade. O que está sendo defendido ali, então, é uma união da energia masculina e da energia feminina. Então, está falando da ontologia do casamento em si, da união entre a energia masculina e entre a energia feminina. Essa mentira teológica é tão absurda que o que acontece? Enquanto eu gravava, eu acabei achando mais de 10 versículos diferentes. Eu cheguei até a jogar eles no Telegram, porque eu fiquei com alguma dificuldade de deixar todos eles organizadinhos. Esses 10 versículos, todos eles citam essa mesma expressão, que não é exclusiva de Adão falando para com Eva. Tem mais de 10 versículos que falam a mesma coisa na Bíblia, são da mesma carne. Então, aqui eu vou fazer um combo, beleza, galera? Eu vou fazer um combo de vários versículos para vocês, para refutação completa dessa falácia, imputando uma exclusividade dessa expressão apenas naquele texto de Adão e Eva. Então, vamos lá. Tem aqui 2 Samuel 5, que a gente já citou, né? Que todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e declararam: vê, nós somos teus ossos e tua carne, parentes de sangue. Eu sempre vou comparar aqui com vocês. Aqui, ó, que Adão diz: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, portanto, né, e portanto, sendo uma conjunção explicativa que visa explicar a oração anterior, que é essa estrutura aqui dessa expressão, aí sim vem a conclusão. Então as pessoas citam essa conclusão sem ver o que está sendo concluído a frase. Então essa explicação aqui de baixo, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e ambos serão uma só carne, está fazendo uma conclusão, ok? Portanto é uma conjunção que visa concluir uma determinada frase. Então é uma frase conclusiva, beleza? E aqui em cima está a estrutura a qual ela está se referindo, que é ser carne da minha carne e osso dos meus ossos, tá bom? Eu mudo aqui, né, a ordem, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, mas enfim, vocês estão entendendo, dá no mesmo. E aqui, da mesma forma, vai falar: nós somos dos teus ossos e da tua carne, parentes de sangue, né? Aí vamos lá. Ao final, Labão disse: sim, verdadeiramente és tu, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Opa, peraí, vamos comparar lá. Novamente, osso dos meus ossos, carne da minha carne, que verdadeiramente és de meus ossos e da minha carne, mesma coisa. 2 Samuel 19:12. Aqui, ó, vós sois meus irmãos, olha só, sois da minha carne e dos meus ossos. Então, já comprovando aqui novamente, irmãos, filhos, têm esse parentesco, eles são da mesma carne, eles são dos mesmos ossos, eles são sangue, um do sangue do outro, ok? Por que serias os derradeiros a cooperar no meu retorno, ok? Agora vamos para outra aqui, ó, 2 Samuel 19:13, mais um aqui para o combo. E direis a massa: não tens o meu sangue? Não és tu osso meu e carne minha? Aí vai lá e continua aqui. Eu vou passar bem rápido, galera, senão esse vídeo vai ficar muito mais longo do que ele deveria ser, porque já vai ficar longo, tá bom? Mas vai ficar longo porque é combo atrás de combo, mas vamos lá. Então todo o Israel se uniu em torno de Davi em Hebrom, exclamando: vê, somos teus ossos e tua carne. Ou seja, repetindo aqui, ó, parece que uma narrativa diferente do mesmo texto que está aqui em cima, olha, que é todas as tribos, que é a tribo de Israel, chegaram a Davi e proclamaram que eles são dos mesmos ossos e da mesma carne, ok? São parentes de sangue, são um povo unido. Então aí já reforçando, ok, que eles realmente usaram essa estrutura ali, essa expressão, ok? Porque está 2 vezes aqui registrado o mesmo acontecimento, pelo que parece aqui em Crônicas, se não me engano, ok? É o mesmo acontecimento e mesmo assim eles fazem questão de repetir essa mesma estrutura. Somos dos teus ossos e da tua carne. Opa, vamos comparar aqui, ó. Agora, varoa, né? Eva, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Interessante. Beleza. É só essas, Gabriel? Não, tem outros aqui também, ó. Juízes 9:2, outro livro já também.
Ó, aqui começa, né? Indagai, peço-vos aos nobres homens de Siquém. Aí aqui embaixo, né? Não vou ler tudo. Aqui embaixo já puxa aqui. Recordai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa, sangue do vosso sangue, ok? E aqui no Novo Testamento, aqui, ó, Paulo ainda vai falar aqui, ó, para ajudar mais ainda no combo. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue. Olha que interessante. Então, isso aqui já acaba de vez, já refuta de vez essa questão de que é uma coisa exclusivista de alma gêmea. Não, ser carne da carne de outra pessoa, ser sangue do sangue, osso dos ossos de outra pessoa, quer dizer que você tem um grau de parentesco com essa pessoa. Quer dizer que você está unido a essa pessoa. Quer dizer que vocês são família. Ok? Então você vê que vários versículos aqui, e eu vou deixar todos eles na descrição, tá bom, galera? Que são muitos versículos aqui, ó. Deixei todos aqui, ó. São 10, tá bom, no total. Agora a gente vai ver um de Paulo. Lá no Novo Testamento, Paulo cita também essa expressão, os dois serão uma só carne, para proibir que você se junte a uma meretriz, pois você estaria se unindo a ela e assim sendo uma só carne com ela. Ou seja, você não deve se deitar com uma meretriz. Por quê? Porque sabeis vós que sois corpo de Cristo. Ele fala, não sabeis vós que sois corpo de Cristo? Então por que vocês vão ficar se juntando a uma meretriz? Pessoal, vamos lá. Eu acabei de dar aqui uma pausa nesse vídeo. Eu tô vindo com o áudio de fora, ok? O vídeo já terminou e eu tô gravando isso aqui por cima. Vai dar uma pausa brusca. Mas o fato é que eu não deixei tão claro o que eu queria deixar com esse versículo aqui de Paulo. O que Paulo está nos mostrando com esse versículo é o seguinte: o homem que se deita com uma prostituta está em pecado porque ele está se unindo a ela, ele está se tornando uma só carne com ela e contaminando o corpo de Cristo. Então, o que acontece? O homem que está casado, ele se torna uma só carne com a sua esposa, correto? E se torna uma só carne com uma prostituta, se ele fizer esse pecado. Isso já mostra que não há nenhuma exclusividade monogâmica de alma gêmea imputada a essa palavra, mas sim que há um compromisso após ele se unir com uma mulher, como diz lá em Êxodo e em Deuteronômio também. Eu posso até colocar aí na tela. Bom, vou colocar só os versículos, pois são grandes o escrito. Dizem que quando o homem se deita com uma virgem, ele deve pagar o dote ao pai e não poderá repudiá-la por resto de sua vida. Ok? Então, há um compromisso quando há o ato sexual e a união entre macho e fêmea. E o que Paulo está dizendo é, você vai se unir sendo uma só carne com uma prostituta? Bom, não é isso que um homem vai pensando em fazer, né? Em arranjar uma esposa em um local como este. Então, o que Paulo está deixando muito claro é, por que você se uniria com uma prostituta, se tornando uma só carne com ela, contaminando assim o corpo de Cristo? Isso já mostra que mesmo sendo da forma errada, o homem pode sim se tornar uma só carne com mais de uma mulher, ok? A forma correta seria através do casamento. A forma errada, através dessa que Paulo está falando, se unindo a uma prostituta, prostituição, ok? Então, era isso que eu queria deixar muito claro, eu acabei me perdendo um pouco aí em ironias e tudo mais. Se você ir no prostíbulo, se juntar uma prostituta, você está fazendo algo errado porque você se torna uma só carne com ela. Ah, interessante. Peraí, será que eu sou o homem solteiro que tem essa capacidade de se unir à meretriz e se tornar uma só carne com ela? Então quer dizer que os homens casados estão livres, né? Eles podem fazer isso porque, assim, eles se deitam com uma meretriz e eles não se unem a sendo uma só carne com ela. Elas não contaminam o corpo de Cristo, afinal, ele já é uma só carne só com a mulher dele, com a esposa dele. Se ele ir num prostíbulo, então não tem nada a ver, ele não se junta sendo uma só carne com ela, porque, sabe, né, os pastores por aí dizem que se você fizer isso, você estaria fragmentado, então é impossível se juntar a mais de uma mulher, porque só pode ser uma só carne, um de cada vez, né, como se fosse uma fusão do Dragon Ball. Você tá de brincadeira com a minha cara. Vamos, não é possível. Comecem. Como se fosse aquela fusão do Dragon Ball. Quem já viu o Dragon Ball sabe, né? Então assim, o Goku, ele não consegue se juntar com o Majin Buu e com o Vegeta ao mesmo tempo, sabe? Não tem como. Ele olha olha pro outro e fala, fusão! Então eles se juntam ali. Quem já viu o Dragon Ball sabe. Então assim, as pessoas fazem uma loucura teológica. Elas acreditam que elas vão se fundir ali com o Goku, ou que é a alma gêmea. Enfim, é loucura teológica. Você percebe que não tem nada a ver. Por quê? Porque tanto Labão
quanto as tribos de Israel utilizam essa mesma expressão para poder se referir a pessoas que ali não tem nenhum vínculo de homem e mulher, entende? Que é enfim, o tipo de relação ali que é concebível pelo Criador dos céus e da terra. Então você percebe que é uma loucura teológica. Você vai ter que afirmar coisas absurdas a partir dessa visão aí. Se você quiser manter a coerência, né? Então você vai ter que falar ali que, sei lá, Labão e Jacó eram alma gêmea. Absurdo, né? Assim, né? Não é preciso ter, assim, uma capacidade intelectual acima da média para você conseguir compreender o óbvio do texto. E o que Labão tá falando para Jacó? Olha, estamos unidos. Nós temos um vínculo parental, estamos unidos, estamos juntos. Então, Jacó ficou lá na casa dele de Labão. Então ele falou isso para Jacó. Normal, tranquilo. Nada de errado no texto. E é a mesma expressão de os dois serão uma só carne. E aí? Como é que fica essa questão? Você percebe que as pessoas tentam imputar uma exclusividade dessa expressão naquele versículo que Adão fala com Eva para criar uma redoma de culto à monogamia. E aí? Como que você vai negar uma coisa dessa depois de ver esses versículos? Não tem como. É impossível. Mesmo que eu quisesse não defender essa ideia, seria impossível conceber o contrário disso, pois está explícito na tua cara mais de 4 versículos falando a mesma coisa. Aí depois vai lá e Yeshua repete isso lá no Novo Testamento, quando perguntam a ele por que não deve se divorciar por qualquer motivo. Aí Yeshua vai lá e fala, ué, no início não sabe que Deus criou macho e fêmea? Portanto, o homem sairá de sua casa e serão ambos uma só carne. Você percebeu que não tem nada de monogamia imputada aí. As pessoas criam uma loucura teológica bizarra, absurda, que não dá nem pra levar a sério, cara. Pô, Jacó é a alma gêmea de Labão. Você tá de brincadeira, tem que rir. A gente tem que rir. Porque os caras eles pegam uma coisa greco-romanizada, uma cultura pagã, eles tentam imputar na Bíblia. Isso é desespero teológico. Isso é loucura, cara. Que doideira. Aí Davi também, né? Ele tinha o harém de Davi era... não eram mais as mulheres, né? Porque, assim, você ter mais de uma mulher é errado. Agora, assim, você ser uma só carne no sentido de alma gêmea, com todas as tribos de Israel, é um negócio normal, né? Você tá de brincadeira com a minha cara. Assim, é bizarro. É bizarro. Não tem como levar a sério. E da mesma forma, lá, você se junta a uma meretriz, você é uma só carne com ela. Então, se você se deitar com mais de uma meretriz, aí não, só foi uma carne com a primeira meretriz, com a segunda não foi. Você tá de brincadeira, os caras não conseguem nem manter uma coerência no argumento. Você percebe? Você desmonta o troço, você bate assim uma teclinha como se fosse um dominó, você vai lá e no dominó e o dominó se desmonta a torre toda. Não tem sentido bíblico. É impossível conceber essa passagem como sendo uma defesa à monogamia, porque não é, cara. Pelo amor de Deus. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. O que o homem deve fazer quando ele quer tomar uma segunda esposa. É o seguinte: não deve privar delas a alimento, seus direitos conjugais. Aí certo dia também Moisés fica esquizofrênico, né? Ele vai lá e em Gênesis ele escreve lá isso e depois chega em Êxodo, um livro depois, já escreve assim, não, se vocês quiserem tomar uma segunda esposa aí, vocês devem fazer assim e assim. Tá de brincadeira, né? O cara vai lá e em uma hora fala que a coisa deve ser monogâmica e depois fala que você pode tomar uma segunda esposa. Não tem coerência, pois o livro de Gênesis, onde está escrito essa questão dos dois serão uma só carne, que não é só escrito ali, está escrito também em Coríntios, está escrito também em Samuel, então está escrito em vários lugares da Bíblia. Esses aqui foram os que eu consegui reunir para poder mostrar a vocês. Pode ter outros lugares que falam isso. Mas enfim, Moisés estaria delirando ali então, né? Ele foi lá e falou uma coisa em Gênesis e depois em Êxodo falou outra coisa. E outra, vocês têm que ter noção que a Torá ela foi entregue ao mesmo tempo, tá bom? Se você for ver qual é o autor de Gênesis e de Êxodos e de Levítico, de Número e Deuteronômios, que são os 5 livros que compõem a Torá, vocês vão ver que tem o mesmo autor, Moisés. Coloquem no Google, cara, dá um Google. Assim, você vai perceber na mesma hora. Tá lá, Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, todos os livros até Deuteronômios, tá bom? O autor seria Moisés. Só que dentro desses livros está escrito lá que os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, tá bom? E tem um mandamento lá, tem versículos lá dentro da Torá que
estão dizendo quando o homem tomar uma segunda esposa, ele deve fazer assim. Tem versículos do próprio Criador lá regulamentando o que o homem deve fazer quando ele tiver duas esposas, que não deve ser injusto com uma delas quando for dar uma herança. Por exemplo, quando o homem tem se um homem tiver uma mulher preferida, que isso aí é errado aos olhos do Criador dos céus e da terra. O homem não deve ter uma preferência por suas mulheres, não deve tratá-las erroneamente, com injustiça, preferindo uma à outra, ok? É um amor que o homem deve desenvolver e ele tem a plena capacidade disso, ok? Então aí é um assunto mais, enfim, profundo aí, que o Duarte no canal dele, A Vida é um Xadrez, ele trata, né, o amor expansivo e tudo mais, mas enfim, eu vou me ater aqui à questão de que a Bíblia lá, ela trata dentro da Torá essa situação que é, como pode dizer, uma situação não ideal, quando o homem tem uma mulher preferida, por algum motivo, às vezes a outra mulher, às vezes também tem algum comportamento que acaba se tornando insuportável, mas e por algum motivo o homem não tem tanta preferência a essa mulher quanto a outra. A Bíblia vai dizer o seguinte: quando for dar herança ao filho, o primogênito, né, que a herança é do primogênito, o filho mais velho, se o primogênito for da mulher que não é tão amada quanto a outra, você não pode ficar colocando a herança para a mulher que é preferida em detrimento da mulher que é menos amada. Você não pode fazer isso. Então você tem que dar a herança de forma justa para a mulher que você menos prefere. Ou seja, a Bíblia, ela tem toda uma legislação que roda em cima da poliginia e não da monogamia. Então é um absurdo, porque o Gênesis e o Êxodos e os Deuteronômios, enfim, todos esses livros que falam sobre essas questões poligínicas, elas foram entregues ao mesmo tempo que Gênesis. Então seria um absurdo, seria o mesmo que você dizer assim, não, olha só, o Criador, ele foi lá e inspirou Moisés a escrever sobre a monogamia, só que ao mesmo tempo ele também escreveu sobre a poliginia também, ele liberou os dois, ao mesmo tempo que ele proibiu a... Tá entendendo? Não faz sentido nenhum. É um absurdo teológico. Tipo assim, a cronologia ali dos escritos também contradiz toda a questão. Então é um absurdo. A pessoa que ela não leu as escrituras, ela vai falar assim, pô, não tô entendendo nada do que você tá falando e tal. Mas, pô, a pessoa que já leu as escrituras, ela não conseguir conceber o que eu tô falando aqui, que é uma questão lógica, cara, é uma desonestidade intelectual muito grande. É uma desonestidade espiritual, intelectual. Assim, você não precisa ser nenhum inteligente, cara. Uma criança consegue compreender. Então, assim... é um absurdo. Nunca deixe alguém utilizar esse versículo contra você. Já cita logo assim, cara, isso aí é utilizado várias vezes na Bíblia. Isso aí que você tá pegando é uma coisa de alma gêmea. Porque ao mesmo tempo que Moisés fala aquele versículo que as pessoas dizem que é uma questão monogâmica, que não é, ele também vai lá e diz como um homem deve proceder quando ele quiser ter uma segunda esposa, que inclusive o próprio Moisés teve, ok? Lá em Números vai falar que ele se casou com uma mulher etíope. Então, assim... seria Moisés esquizofrênico, né? Não, ele não é. Quando tem dois versículos na Bíblia que colidem um contra o outro, você tem que entender o contexto. Será que é um desses versículos que estão sendo tirados do contexto ideal dele? Ou será que um versículo está colidindo com o outro? É isso que as pessoas preferem. Elas preferem acreditar que um versículo está colidindo com o outro. Não há colisão de ideias na Bíblia. A Bíblia é perfeita. A lei do Criador é perfeita. Os salmos são muito específicos e claros nisso. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo ser. Mas aí parece que tem coisas na lei do Criador que as pessoas abominam, né? Elas odeiam, detestam. Tem versículos que falam, vocês detestam a minha lei. Eu escrevi diversas coisas da minha santa Torá para vocês. E vocês rejeitaram-a como se ela fosse complicada. A lei do Criador não é complicada, ela é muito simples. Mas as pessoas preferem complicar tudo. Colocando coisas de alma gêmea, coisas de greco-romanismo. É só você ler com a lente hebraica original, que não vai ter nenhum equívoco. Nenhuma colisão de contexto de um versículo com o outro, não. Quando dois versículos colidirem é porque você provavelmente está lendo errado. Então, fazendo um resumo, eu espero que vocês leiam esses versículos que vão estar aí na tela, ok? Vocês vão perceber que repete-se essa expressão de ser uma só carne, de ser o mesmo osso, de ser da mesma carne, de ser feito ali ok? Tanto na questão de tamo junto, aqui ó, nós somos um povo. Então o povo, as tribos de Israel falam para Davi, nós somos um povo, eu sou a tua carne, você é os meus ossos, eu sou teus ossos. Eles falando para Davi. Da mesma forma que Labão também repete para Jacó, falando, verdadeiramente és tu a minha carne, verdadeiramente é tu o osso dos meus ossos. Então você percebe que Adão utilizou a mesma coisa. Tipo assim, estamos juntos, agora estamos unidos. Então o que Deus uniu,
o homem não separe. É por isso que o Messias utiliza essa expressão, porque ela simboliza unidade, ela simboliza tamo junto, ela simboliza somos uma família, estamos unidos, ok? E ela também pode, em alguns casos, dar uma conotação mais sexual, como por exemplo o que Paulo utilizou em 1 Coríntios: não sabeis, vós, que aquele que se une a uma meretriz faz-se uma só carne com ela? Então, sim, o ato sexual também é capaz de ligar uma pessoa a outra, que é na questão de marido e mulher. Ok? Então, você percebe que não há uma exclusividade dessa expressão apenas para o homem e para a mulher, mas sim para grau de parentesco. Então, aqui, tá morto, tá bom, gente? Esse versículo nunca mais o utilizem. Se você tem uma visão aí monogâmica, tá bom? Você tem que compreender que você tem uma visão helenista, você tem uma visão greco-romana, paganizada, que não é compatível com os valores bíblicos, e você não pode usar a Bíblia para isso, ok? Para defender essa redoma de culto, né? De superioridade, somos uma alma gêmea, que você coloca na monogamia. Se você quer ser monogâmico, isso é problema seu. Agora, assim, você ficar utilizando a palavra de Deus, ficar distorcendo ela, isso, a partir de hoje, você não tem mais a autoridade para fazer isso, ok? A autorização para fazer isso. Você nunca teve. Agora, então, que você sabe a verdade, você vai pagar o preço, ok? O Criador sabe que você sabe a verdade, e a quem mais sabe, mais é cobrado. Então, não cometa mais esse equívoco a partir de hoje. Ok? Agora vamos lá, que eu tenho certeza que vai ter alguém que vai falar aí: não, Gabriel, você tá viajando, esse negócio aí de alma gêmea. Ninguém acredita que esse negócio aí é coisa de alma gêmea, não tem influência, não. Esse negócio aí doido de alma gêmea não tem nenhuma influência na visão institucionalizada da igreja institucional. Não tem nenhuma. Tá, vamos lá então, vamos ver aqui. Eu peguei esse vídeo aqui porque esse vídeo fica muito explícito. É um rabino, né? E os judeus, eles seguem a Torá, eles seguem a lei do Criador, apesar de alguns, enfim, não sei se é a maioria, enfim, acredito que seja a maioria, acho que eu posso dizer isso, não acredita em Yeshua, né? Que Yeshua é o Mashiach, que ele é o Messias, infelizmente. Agora, tem aqueles judeus que são messiânicos, ok? Que acreditam em Yeshua. Então, a gente chama eles de judeus messiânicos, ok? E esse aqui, eu não sei exatamente qual que é a posição dele quanto a isso. Mas eu sei que eles seguem a Torá e eles entendem bem da lei, ok? Então, aí perguntaram pra ele aqui: casar com mais de uma mulher é permitido na Torá? Sim, eu já respondo. E ele vai responder a mesma coisa. Mas olha o que ele coloca como empecilho para que isso não aconteça e por que é proibido nos dias de hoje. Presta bastante atenção. Eu quero reagir a esse vídeo aqui, tá? E eu não quero aqui estar falando mal desse rabino nem nada. Eu nem conheço, tá, gente? Parece ser uma pessoa tranquila aqui, falou de forma super respeitosa e tal. Mas eu quero aqui reagir esse vídeo para ilustrar muito bem para vocês, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei aqui reagir, né, ao vídeo, aqui ó, do momento dos 4 segundos até os 30, depois a gente vai reagir dos 51, vamos lá. Então até os 30 segundinhos aqui, vamos ver. A hora que ele fala. Bom, de fato, a Torá permite a poligamia. Casar mais com mais de uma mulher é permitido e é um costume que a gente vê durante toda a Torá, profetas e reis. Porém, há 1000 anos atrás, um grande sábio chamado Rebbe. Ou seja, olha só, peraí, vamos voltar aqui. Ele falou que é permitido. Sim, de fato é permitido. Isso aí é óbvio, é só você ler a Bíblia que você vai perceber que isso está na lei de Deus, e a gente sabe que o pecado é a transgressão da lei, segundo o próprio Novo Testamento, segundo João. Então, se você está seguindo a lei, você não está em pecado. A poliginia não é um pecado. Isso aí já responde tudo. Mas ok, ele falou que não é um pecado, porque está na lei. Porém, né, ele nem falou que não é um pecado, mas falou que é permitido na Torá. Porém, um sábio que sabe mais do que Deus? Vamos ver. Vamos ver essa doideira, vamos ver. Profetas e reis. Porém, há 1000 anos atrás, um grande sábio chamado Rabbeinu Gershon, ele fez um decreto na Europa inteira, da qual todos os tribunais rabínicos e rabinos aceitaram que teriam que parar a poligamia, pois os homens não estavam mais vivendo a poligamia. Ok, então, por algum motivo, na história, os homens não estavam mais vendo a poliginia da maneira que deveria ser vista e tal, então um tal de sábio Rabino Gershon, ele foi lá e proibiu. Ou seja, ele já aqui respondeu, tá? Já respondeu basicamente. Aí aqui, eu quero pular pro segundo 51 e até 1:27. Então vamos lá, 51, vamos aqui um pouquinho mais pra frente, 51. Baseado na regra da Torá, de que tudo que é permitido na Torá, um dia pode vir a ser proibido pelos sábios, porém tudo que é proibido pela Torá jamais pode ser permitido pelos sábios.
Então quer dizer que você pode proibir algo que Deus disse que é ok, algo que não é proibido pelo Criador. Você pode criar um novo pecado. Então hoje eu quero que as pessoas não comam mais aipim, porque eu acho que aipim é pecado, ok? Os sábios estão de acordo? Estão. Beleza, então batemos o martelo e agora comer aipim é pecado. Assim, não funciona assim, né, galera? Não importa o quão sábio você seja, porque os salmos dizem muito especificamente, e não é só em um versículo, são em vários, é o tempo todo na Bíblia, que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Então, se você não gosta de algo na Bíblia e você tá lá pra, sei lá, tirar alguma coisa, você acha que a lei de Deus tem que ser consertada porque ela é imperfeita, isso é incompatível com os valores bíblicos. É incompatível você tirar ou acrescentar algo. Existe um versículo na Bíblia, que eu vou deixar aí na tela, que diz que não acrescente algo para que não seja encontrado como mentiroso. Então eles pegam ali, né, os rabinos pegaram ali algum conceito que tiraram da cabeça deles, porque não existe na Torá escrito que você pode remover alguma coisa, transformar, proibir alguma coisa que não é proibida na Torá, e pegaram e proibiram a poliginia. Então você vê que é algo completamente humano. Ele responde aqui, um sábio proibiu, mas não é nem isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, não é nem isso aqui que eu quero dar ênfase. Eu quero dar ênfase em algo que ele vai falar bem no finalzinho, olha só, vamos ver. Aqui, os sábios decidiram proibir a poligamia. Isso depois foi ganhando espaço também para os faradim, iemenitas, marroquinos e todos os grupos. Até que hoje em dia nós vemos que não existe mais o costume da poligamia natural. O certo é um homem procurar só uma gêmea numa mulher. O quê? Oi? Quê? Peraí, eu acho que não escutei direito. Só uma gêmea numa mulher. Alma gêmea? Ué, mas não tinha esse negócio nada a ver? Peraí, Gabriel, eu achei que você estava viajando, né? Tá bom, viajando. Vamos lá. O costume da poligamia natural. O certo é um homem procurar só uma gêmea numa mulher. Então, o certo é o homem procurar sua alma gêmea na sua mulher. Nada igualzinho ao que os pastores estão pregando dentro das instituições. Não, nem um pouquinho igual. E uma mulher procurar sua alma gêmea em um homem, dessa forma sendo feliz, completos, e essa é a vontade de Hashem. A vontade de Hashem é que você vive um filme da Disney. Tá de brincadeira, né? Assim, eu tentei ser aqui o mais respeitoso, tá bom? Que eu não quero desrespeitar aqui o rabino, nem nada e tal. Não tô aqui pra zoar, mas assim, a ideia, eu tenho que zoar com a ideia, né? Porque assim, você vai encontrar sua alma gêmea, você vai fazer uma fusão, que os personagens do Dragon Ball Z. Ai, tá de brincadeira. Não tem como levar a sério, galera. Eu não consigo levar. Perdão, eu não consigo levar. Porque a galera não prega mais a hierarquia que há no casamento, não prega mais a ontologia do casamento, como é na lei que regulamenta todo o casamento. Não fala mais sobre o casamento bíblico, fala sobre uma questão romana, fala sobre romanidade, fala sobre o homem encontrar sua alma gêmea numa mulher e agora os dois vão ser fundidos para a eternidade, né? Aí, não, até chegar o divórcio, né? Quando chega o divórcio assim, né? Que a gente tem uma taxa bem alta de divórcio na nossa sociedade aí também entre os cristãos, né? Aí chega nessa hora e não, aí a fusão é desfeita, né? Aí o Goku e o Majin Buu e o Vegeta, eles desfundir. Tá de brincadeira. Não dá pra levar a sério. Enfim, provado aqui já, eu poderia colocar várias outras falas de pastores aí, mas eu acho que aqui o Rabino ele já deixou claro pra gente que a vontade, né, segundo essa visão aí greco-romanizada, atual, é que a gente procure alma gêmea um no outro, né? Então, se você dizer que essa utilização equivocada dos dois serão uma só carne não tem nada a ver, não tem nada ali imputando, mesmo que implicitamente, a ideia de alma gêmea, aí fica difícil conversar, né? Ainda mais se você não leu a Bíblia por si mesmo. Então, primeiro, vai lá e lê a Bíblia por si mesmo, e depois você volta e reassiste esse vídeo, ok? Então, depois que a pessoa começa a compreender essas incongruências e tal, a pessoa se pergunta, da onde tá vindo tanta incongruência? Por isso, vamos compreender isso através de uma análise do mundo antigo, um pouco mais antropológica, nos próximos minutos do vídeo. Então fiquem com o Fábio e com o Bruno, e me darei a liberdade de fazer alguns comentários finais. É notório que a tradição cristã recebeu uma influência profunda de elementos da greco-romanidade.
é perceptível dentro da tradição cristã, dentro dos seus símbolos, dentro de vários elementos que hoje ainda existem, dentro do arcabouço imaginário e organizacional do cristianismo, principalmente do cristianismo católico. A gente consegue perceber essa influência dos gregos e dos romanos. Em relação à monogamia, é ela também um desses elementos da greco-romanidade. E nós podemos destacar a influência do imaginário cultico relacionado à deusa Hera da mitologia grega, ou Juno dentro da mitologia romana. Então, é interessante perceber que essas deusas eram relacionadas à monogamia, relacionadas a essa exclusividade matrimonial. Elas estão relacionadas a essa perspectiva de que o homem deve, ter apenas uma esposa, de que o homem deve se voltar a sua sexualidade a apenas uma mulher. O cristianismo absorveu essa jurisdição existente em Roma e essa influência que existia dentro dessa civilização, esse imaginário que existia dentro dessa civilização, dentro dessas perspectivas culticas. O Império Romano lidava com a monogamia de uma forma mais jurídica, lidava com a monogamia de uma forma mais apenas relacionadas a questões de herança, algo do tipo. Porque a verdade é que o homem romano tinha relações extraconjugais, seja com as prostitutas em templos, ou tinha mesmo amantes e, enfim, outras atividades. Mas o elemento cristão, o cristianismo, ele absorveu o elemento da jurisdição monogâmica e acrescentou a ele um caráter de sacralidade. E a gente consegue perceber que de uma forma mesmo que indireta, o culto a essas deusas acabou se perpetuando através do cristianismo, acabou se perpetuando através dessa prática de exclusividade exigida pelo cristianismo em relação ao homem. A tradição bíblica é claramente poligínica. A Bíblia, ela dá um respaldo para a prática poligínica, para uma construção familiar poligínica, diferente da organização romana ou grega. E o cristianismo absorveu esta característica greco-romana em detrimento da possibilidade poligínica. Então, no quesito casamento, o cristianismo é, de alguma forma, aproximado à tradição greco-romana e afastado de vários elementos da tradição bíblica. A monogamia não é uma exigência bíblica. A Bíblia lida com a poliginia de forma natural, e esses cultos, o culto à monogamia, que acabou sendo efetuado pelo cristianismo, é, de uma forma indireta, como eu já disse, a perpetuação do culto de deusas pagãs, como o principal exemplo que eu uso, a deusa Hera, a deusa do casamento, da exclusividade ou da monogamia. Nós conseguimos perceber esse sincretismo que era comum dentro do Império Romano, esse sincretismo relacionado a inúmeros cultos, inúmeras religiões dentro do cristianismo. Então nós temos a monogamia como um restício, nós temos a monogamia como uma remanescência tanto de organização civilizacional como de culto dentro do cristianismo. E, inclusive, o cristianismo
potencializou as características da monogamia, dando a ela traços de virtude, traços de sacralidade, traços relacionados a elementos de pureza sexual que existem nas escrituras e potencializaram isso com esses elementos da romanidade ou greco-romanidade. Então, a verdade é que o culto à monogamia, à exclusividade da monogamia ou a monogamia obrigatória, se tornou ainda muito mais intensa com o cristianismo. E isso é um equívoco profundo e é impossível que uma civilização, que uma sociedade tenha resultados de organização bíblicos levando em consideração essas práticas. A poliginia, ela é importante porque ela faz parte da engrenagem organizacional bíblica. A poliginia não é um mero detalhe nas escrituras, mas ela é parte de toda a organização social. Então, se você quer um rosto bíblico a uma sociedade, é necessário que a poliginia permaneça dentro das possibilidades matrimoniais, das possibilidades de casamento. É interessante, né, para que tenhamos um patriarcado realmente organizado, saudável e bíblico, é interessante que a gente rejeite essa perspectiva da monogamia compulsória ou obrigatória, ou a monogamia como única forma de organização. É muito importante que a poliginia se torne uma possibilidade. A poliginia não é uma obrigação ou uma meta de todos, não precisa ser uma meta para todos os homens, mas ela precisa ser uma possibilidade para que a organização se torne bíblica. O retorno da poliginia é muito importante para que isso aconteça. Quando alguns afirmam que o mundo contemporâneo não é essencialmente ateu, mas é essencialmente pagão, no sentido mais negativo, há uma grande verdade nisso. O mundo antigo sempre teve uma espécie de conflito entre forças masculinas patriarcais, em termos de princípio e de potência, contra forças matriarcais, ginecocráticas, princípios femininos em potência também. Vez ou outra, um lado ou outro prevalecia. Em muitos eventos históricos, esses princípios vão se mesclar, eles vão coexistir, vamos dizer assim. O mundo antigo basicamente passou muito tempo da sua história nesse grande e cíclico conflito. No entanto, chegou um período que um lado dessas forças e dessas potências se consolidariam melhor e principalmente se estabeleceriam nas formas de instituições e nos tecidos sociais. Com o advento do cristianismo enquanto instituição, nós vemos o aspecto da monogamia encarnando princípios puramente jurídicos e de hábitos sociais, sofrendo de algumas reminiscências e aspectos arquetípicos de potências rituais que eram de deusas como Hera, Cibele, etc. Cibele, por exemplo, nós temos a relação da castração ritual, a posse do corpo do homem pelo elemento feminino. Essas forças, essas potências permanecem. Embora o mundo antigo, o mundo paganizado, em essência e estruturalmente se vai parcialmente, essas potências permanecem no imaginário social. Portanto, a monogamia, nesse sentido, se torna um culto, uma espécie de culto anexado, vamos dizer assim, impregnando toda a estrutura da concepção de casamento ocidental, do mundo pós-pagão, vamos dizer assim. Não havia no imaginário do homem antigo o conceito de posse de seu corpo e de sua alma pela mulher. Podemos observar isso com a existência da instituição do harém, da instituição do concubinato entre os romanos, onde podemos verificar algumas formas de prática poligínica que, apesar de não terem um estrito modelo bíblico, na prática vão significar a mesma coisa, que é a superação do imaginário do exclusivismo sexual de corpo e alma. É algo distinto de como se tem por princípio na anexação desse modelo social, configurando-se em uma doutrina de monogamia idealizada e obrigatória, como um culto idealizado na instituição cristã que ascende no Ocidente. Quando esses aspectos puramente jurídicos e de costumes sociais da humanidade são tirados de seu contexto e mesclados em outras esferas com novos conceitos religiosos, como a ideia de via puramente sacerdotal, piedosa, de entrega e abandono de si, que era um aspecto exclusivamente mais feminino na antiguidade romanizada,
a título de exemplo as vestais, e consideramos isso com alguns elementos arquetípicos de deusas e de outras influências da filosofia, como a questão da alma gêmea, nós temos aí praticamente o desenvolvimento de uma doutrina extra anexada à instituição cristã, que vai evidentemente na contramão dos aspectos bíblicos, para quem observar com atenção. Então, como bem evidenciado pelo Fábio e pelo Bruno, fica claro como o cristianismo institucional católico romano claramente absorveu diversos aspectos e elementos da humanidade. Ao tirá-los de contexto do mundo antigo em que eles estavam inseridos, criaram assim, a partir disso, um culto em cima desses aspectos, imputando-os como ideal sacralizado. E para defender esses aspectos absorvidos, se valerão de qualquer coisa. Não importa o quanto precisem tirar a Bíblia de contexto, o quanto malabarismo ou o que precisem fazer para manter a sua teologia. Não importa, pois colocarão esses aspectos matriarcais absorvidos acima do texto bíblico, assim dilacerando ela no processo, mentindo, escondendo versículos e anulando-os no processo, e talvez chegando ao ponto de criar até mesmo coisas que a Bíblia jamais disse. Pois, como eu lhes disse, estamos falando de idolatria. Todos esses ídolos pagãos se repetem em diversas culturas, como sendo variações: Asherá, Juno, Hera e Cibele. Essas energias matriarcais se repetem como variações, e nós podemos ver claramente nas escrituras, dizendo: não plantarás do lado do meu altar uma árvore de Asherá. Que o altar de Asherá seja derrubado, e que possamos entender a Bíblia pelo que ela realmente diz, e não pelas tradições de homens que anularam a palavra de Deus. Considere se inscrever no canal, e se não conhece ele ainda, tem outros vídeos dessa série. Então, aproveita e até o próximo episódio. Que Deus nos abençoe.